Fala, galera, boa noite. Pessoa, hoje o mestre Eduardo Silva vai dar uma aula para a gente fazendo um review de uma peça de um dos membros do Acesso Gold, o Jason Araújo. A gente ficou na dúvida se era Jason ou se era Jason, mas vai ser Jason por enquanto. Depois eu falo com ele e tiro essa dúvida. Mas mandou uma peça de um colecionável, né, que ele tentou fazer, e o Eduardo vai destrinchar isso, vai falar de pontos que podem ser relevantes para muita gente que está querendo entrar nesse mercado, que está bombando, muita gente está querendo entrar, está sendo uma porta de entrada para muito artista iniciar, por conta de várias questões e principalmente por você, de repente, setorizar tudo em um único software, que é o ZBrush, você consegue ter uma alavancagem mais rápida assim, a nível profissional e, de repente, conseguir se inserir no mercado teoricamente mais rápido, vai lá. Mas, bem, o Eduardo vai falar sobre isso e também dar uma palhinha sobre a mentoria dele, que as vagas já se encerraram, mas ele fala um pouquinho sobre isso, quando é que vai abrir novas vagas, quando é que vai... O cara nem começou, mas a gente já vai botar na pressão. Eduardo, meu velho, te agradecer mais uma vez, sei que foi complicado para a gente sentar e fazer essa gravação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas te agradecer mais uma vez pela participação. Espero que a galera curta realmente e aproveite aí tudo que você tiver para passar, velho. Bem-vindo de novo. Fala, Lugão, tudo bem? Boa noite aí. Semana foi super complicada, né? A gente agendou acho que umas 2 ou 3 vezes aí para tentar conseguir gravar hoje. Mais uma vez é um prazer enorme estar participando do Planart, né? Ainda mais cada vez numa crescente maior. Fico muito feliz de ver o evento só evoluindo, né? E vamos lá, eu vou tentar fazer esse feedback da peça do Jason, né? E primeiramente eu vou dar os parabéns a ele, porque é uma peça que ficou com uma qualidade muito boa. Então eu comentei com você que é até difícil fazer feedback quando a peça ela já está com um nível tão elevado assim. Mas eu vou destacar alguns pontos que eu acho que possam vir a ser interessantes para ele nas peças futuras. Como é uma peça para impressão, eu acho que talvez os materiais... falando do ponto de vista de produção, acho que os materiais é o ponto mais importante desse feedback para ele. Mas como tem a apresentação também, a gente faz um review sobre a apresentação também, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Fechou. Já começa. Nossa, o arquivo que ele me enviou estava muito pesado, cara. Eu tive que decimar de novo. Foi? Foi. Mas tranquilo. Bom, essa aqui é a peça dele. É uma peça... Cara, tá muito bacana essa peça. Gostei bastante do que ele fez. Eu acho que... Ele marcou muito bem os materiais, né? Eu acho que o personagem em si ficou com uma boa apresentação em termos de peça, né? Mas eu acho que a gente pode começar pontuando algumas coisas relacionadas aos próprios materiais, como eu mencionei. Eu não vou conseguir mostrar os detalhes que ele fez, porque, como eu disse, eu tive que decimar bem mais a peça, porque estava muito pesado. Beleza. Mas eu vou começar a mostrar pelos shapes, eu acho que já dá para falar algumas coisas. E como a peça está cortada, é até mais fácil para que eu selecione algumas partes em específico. Bom, vamos começar falando de uma peça mais óbvia, que seria esse machado, né? Deixa eu ver se eu consigo isolar ele aqui. Então, o que acontece? Para impressão, eu acho que é muito interessante você ter sempre em mente que a distinção de cada material ela é fundamental, porque isso vai ter que estar impresso, né? Isso vai ter que sair na impressão de alguma forma. Diferente de outros mercados no qual você faz tudo de uma forma bem mais superficial, digamos assim, entre aspas, porque você só vai gerar uma imagem ou um render. Para a impressão, não. Isso vai ter que ser físico, né? Então, os materiais vão ter que estar bem diferenciados dentro da própria peça, né? Então, aqui a gente tem madeira, um tecido e um metal. Só que o que acontece? Esse metal, eu acho que ele ficou muito simples em termos de acabamento, né?
Por quê? Se você pega a peça dele, é uma peça um pouquinho mais, digamos assim, realista, né? Então, assim, eu acho que daria para ele carregar muito mais de informação. E isso, quando eu digo, não digo apenas só do metal. Eu acho que a peça em si, ela já está bem detalhada. Mas eu digo os detalhes menores, detalhes bem pequenos mesmo, os secundários para terciários, assim, da peça. E eu vou começar aqui pelo machado, só para a gente entender. Eu separei algumas referências para ajudar na gente entender que tipo de detalhe que ele poderia ter feito, né? Porque assim, ele colocou esse grafismo, tal, ficou legal. Até fiz algumas marcações de desgaste, mas eu acho que ainda poderia ter ido um pouquinho além, visando que essa peça pudesse ficar um pouquinho mais rica, né? Em termos de informação. Então, aqui, deixa eu jogar para cá. Então, assim, primeira coisa é distinguir bem os materiais, o que é metal e o que é madeira, por exemplo. Então, eu acho que o metal, quando ele é fundido, ele tem aquela parte de fundição e tal. Então, ele vai ter muitas marcas, né? Além de ter as marcas de batalha, ele vai ter as marcas da própria fundição do metal, né? Da forja, né? Então, acho que isso é interessante fazer. Um exemplo muito claro e muito bom que eu separei aqui, que eu acho que é esse aqui. Para impressão, isso aqui seria fantástico. Deixa eu ver. Ó, saca? Esse tipo de detalhes, assim. Você conseguir carregar bastante a peça, né? Tipo, você vê que é um metal bem pesado, né? Que ele já foi muito usado, tem muitos danos de batalha. Então, assim, eu acho que esse tipo de detalhamento, para a impressão, ela é muito mais interessante. Porque você consegue carregar bastante, você conta uma história com aquele material que você está fazendo, né? E de quebra você ainda consegue que isso tenha uma riqueza muito maior quando ele for impresso, né? Então, esse tipo de detalhamento desse machado que eu achei, eu diria que é o fundamental, seria o ideal para que ele tivesse um bom resultado na hora que essa peça fosse impressa, né? Na apresentação do render dele, até que ficou bem bacana, mas para a impressão, eu acho que talvez ela vai ficar uma peça muito lisa, por falta de ter esse detalhamento mais secundário dos detalhes aqui que eu tô te falando, né? Então você vê que na peça dele, tipo, é um machado muito novinho, né? Ainda mais se você distanciar um pouquinho assim, ó. Tipo, quase não tem dano. Então eu acho que seria interessante ele ter feito um pouquinho mais de dano, né? Eu não vou conseguir fazer aqui pela malha do modelo que tá muito baixa, mas sei lá, fazer alguns danos aqui, tipo, uns amassados, fazer alguns detalhes de arranhado, saca? Acho que esse tipo de coisa, até forçar bastante esse tipo de quebra na lâmina do machado, saca? No dele ficou bem suave, saca? Tipo, tem, mas é muito pequenininho. Isso quando for impresso, cara, vai ser apenas uma curva praticamente na impressão, entendeu? Não vai sair esse detalhe tão bem marcado. Isso a gente está falando do metal, mas isso do machado, mas isso se aplica praticamente, deixa eu passar isso pra cá. Isso se aplica praticamente a todos os metais que ele fez, né? Tipo, eu suponho que essa luva aqui também ela é uma peça de metal. Aqui, o que acontece? Tem um erro nesse metal que eu acho que é um erro talvez grave. Porque se ele for um metal, em tese, ele não poderia estar sendo curvado pela essa corda, entendeu? E mesmo que, sei lá, o metal foi curvado, ele não seria curvado tão perfeitinho assim para passar corda, fazer essa curva assim, sabe? Então, esse aqui realmente um problema que talvez seja um erro desse metal, né? Então, a gente vê que tem a forma legal, né, do antebraço e tal, ele até carregou um pouquinho no detalhe aqui, mas eu diria que essa peça em si, ela tem esse erro, que não deveria ter. A não ser que, cara, mesmo que fosse uma corrente isso aqui, ele não deformaria o metal dessa forma. Ele, no máximo, arranharia o metal, causaria algum tipo de dano no metal, mas não aprofundaria ele dessa forma, tá? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto de um erro que eu achei no modelo, mas, cara, foi bem isolado. Mas, mais uma vez, eu acho que talvez, como é uma peça que, em tese, é para proteção do personagem, ela deveria ter muito mais dano, né? Muito mais dano. Como é um metal bem grosso, né?
eu acho que talvez pudesse ter realmente as marcas da forja, né? Um metal batido. Deixa eu ver se eu separei alguma coisa de metal batido aqui. Mas justamente para tentar, não é bem isso, né? Um metal batido, mas talvez fazer mais imperfeições, assim, sabe? Eu acho que isso talvez seja mais interessante. E até mesmo esse tipo de arranhado aqui, ó. Você vê que isso aqui é uma peça que foi impressa e só o fato do cara ter feito uma pintura legal por cima, os detalhes já acabam saltando muito mais, entendeu? Peraí, Então, tu tá mostrando outra tela. peraí, qual tela que eu tô mostrando? Ah, essa Só no aqui? ZBrush. Eu tô mostrando a do ZBrush? Só tá no ZBrush. Ah, tá. Mas você vê essa daqui, né? Ó, Não, quando eu jogo essa. Você não vê essa imagem? não, quando você der o share, deixa eu dar um share aqui rapidinho. Tá. Aí quando você der o share agora, você dá o share no screen da tua tela. Tu tá com 2 monitores, né? Tô com 2. Acho que é isso. Vê se você pega agora. Vai aparecer em tese só o ZBrush. Tá, só o ZBrush. Tá, quando eu movimento você consegue ver. Consigo. Tá, se eu jogar essa imagem aqui, você vê? Agora ela entrou. Ah, beleza. Então acho que talvez foi alguma coisa que aconteceu. Então, só retomando, então, essa aqui foi uma peça que foi impressa e o cara fez uma pintura bacana por cima dela. Só em fazer uma pintura legal, o cara já consegue ressaltar bastante os detalhes que o cara fez no modelo, entendeu? Então, isso que eu acho que ficou faltando um pouquinho no modelo dele. Ele fazer detalhes que não só apareçam na impressão, como facilite também na hora que o cara for pintar. Ele só fazer uma cor mais escura já vai fazer um occlusion, né, um cabinet naquela área ali, já vai aparecer melhor os detalhes, tá? Isso em geral, os metais que ele fez, no geral, eu acho que tem esse pequeno problema aí de tipo não ter os danos necessários, né, para valorizar um pouquinho mais a peça, e também essa questão da corda aqui amassando o metal. Sim. Ficou mais um aspecto de argila no caso, né? Eu não... Então, na apresentação com a cor, você entende que é um metal. Deixa eu mostrar aqui a apresentação com a cor. Né? A apresentação com a cor, você vê que é um metal, porque a textura, né, a iluminação, o shader está valorizando isso, está mostrando para você que isso aqui é um metal. Mas na impressão, né, no modelo 3D, tipo, não parece, saca? Ó, você olhando isso aqui, tipo, você não diria que é um metal, poderia ser um material um pouquinho mais rígido, mas não um metal pesado como esse aqui que aparece no render, entendeu? Então, até propriamente aqui no render, você vê que tipo, tá um machado bem liso, né? Com poucos detalhes, tem apenas um noise maker. Mas mesmo assim, eu tentaria fazer a área de lâmina aqui do machado, a área de corte, né? De alguma forma, tentaria marcar isso, colocaria mais danos, porque eu acho que ele acabou se preocupando um pouquinho mais na apresentação, em mostrar que isso aqui é um metal na apresentação do que no modelo, entendeu? E quando deve ser o inverso para impressão. Isso aqui tem que estar muito bem claro que é um metal para impressão, entendeu? E na apresentação, obviamente, isso vai se refletir porque vai estar marcado no modelo, né? Aqui, então, ele conseguiu usar dessa artimanha da apresentação para mostrar que os materiais têm essas características, mas, porém, no modelo em si, que seria, no caso, o importante, acabou não tendo. E aí, existem mais alguns pontinhos que eu acho que valem a pena ser ressaltados. Primeiro, eu acho que os pelos que ele fez, talvez, se tornaram um pouco repetitivos demais, né? E ficou com uma cara, um aspecto muito de brush, né? Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Aí, beleza. Os pelos ficou com uma cara muito aspecto de brush, muito automatizado, entendeu? Tipo, ficou muito na cara que ele veio aplicando os brushes, tal, né, as curvas aqui e tal, e gerando esse tipo de pelo. Eu acho que talvez ele pudesse, depois que gerar esses pelos aqui, vir quebrando um pouco eles, né? Não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui, não pela resolução, mas eu tenho aqui separado. Por exemplo,
Eu vou clicar no outro monitor se você achar que sai. Beleza. Ó, por exemplo, esse tipo de coisa. Isso aqui não é uma peça que foi feita para impressão, mas, porém, todavia, ela pode ser usada como referência para esse tipo de acabamento. Por quê? Para impressão, a gente só não faria esses detalhes tão pequenos, a gente faria esses detalhes muito maiores, desses pelos rasgados, entendeu? E deixaria ele com a espessura maior. Isso sairia na impressão. E olha como isso aqui tem muito mais informação do que apenas os pelos, né? Então você conseguiria fazer a aplicação dos pelinhos aqui como ele fez, tal, e depois vir puxando uns aleatórios, saca? Tipo com o snake hook mesmo, tal, vir fazendo alguns mais não tão automatizados, trabalhar por cima, né? Não deixar só no brush. Eu acho que ele poderia ter dado um trabalho além do brush, né? Ele ficou apenas no brush. Não sei se eu tenho mais uma aqui que eu separei sobre... Acho que até esse orc aqui, ó. Esse orc mesmo, ele tem algumas coisas de tecido rasgado que eu acho muito interessante. Deixa eu diminuir aqui, senão eu não vejo você. Ó, ele tem umas coisas de tecido rasgado que eu acho muito interessante, entendeu? Ó, esse tipo de coisa, saca? Você vir puxar um pouco e tal. Não deixar só no brush, né? Eu acho que aqui ele poderia, assim, aplicar do jeito que ele fez, mas vir por cima puxando algumas coisas, né? Fazendo alguns... Deixa eu ver aqui, sei lá. Quebrar um pouco, não deixar com aspecto de brush, né? Aqui tá tão... deixa eu ver aqui. Dividir. Acho que eu vou quebrar os brushes para eu dividir a peça inteira. Não, beleza. Não aceitou o que eu fiz. Maravilha. Ele falou, você é muito bom. Deixa eu pegar aqui. Certo. Por exemplo. Só que muito maior, né? Você fazer alguns detalhes assim, mas só que maiores, né? Mas aqui é só para você ter uma ideia. Tipo, você pode fazer os detalhes com o brush da forma que você fez, mas também vir e quebrar esse aspecto de automático que você fez. Né? Isso aqui você faria em todos, né? Em todos, e não só fazer isso, como também você vir depois e trabalhar isso por cima, né? Fazer curvatura desse pelo. A gente teve recentemente aí no Conart o Nilo Summit, Sami, sei lá, Sami. Cara, o que ele falou sobre pelo daí foi perfeito, não tem nem o que acrescentar mais, assim, sabe? Acho que o que ele falou lá sobre pelo é tipo tudo que o cara já precisa saber para impressão, assim. Então você conseguir fazer uma base bacana, você fazer as variações que são necessárias, não deixar apenas no brush, né, para não ficar tão automatizado. Só em fazer algumas quinas assim, você vê que quebra isso aqui, ó, saca? Isso aqui que tipo é tão automatizado assim. Tipo, praticamente todos os brushes que ele aplicou têm o mesmo tamanho, saca? Foi só mudando um pouquinho a direção. E eu acho que isso talvez tire um pouquinho da riqueza da peça, né? Porque fica muito repetitivo. E isso ele fez em todos os pelos, né? Deixa eu voltar aqui. Do ombro também, né? Do ombro também, né? As duas botas foram a mesma coisa, do ombro, cintura, né? Aqui, ó, parte do braço também. Então, assim, deu ruim aqui no modelo. Ele não aceitou, mas ele fez alguma coisa aí. Quebrou. Eu vou deixar assim, senão dou spoiler do que eu fiz no outro. Beleza. Dá para entender. Mas você vê que é muito repetitivo, né? Você vê que é o mesmo tipo de pelo, né? Então eu acho que faltou talvez ele quebrar um pouquinho esses pelos, fazer eles alguns pontos que não fossem tão automatizados, tão brush só, apenas, entendeu? Mas pelo isso, deixar mais orgânico. Mas pelo eu entendo que é uma coisa bem difícil de fazer, a impressão,
Mas eu acho que tem algumas formas de você resolver isso e usando o brush e mesclando um pouquinho com você modelando mesmo por cima, você vindo esculpindo por cima mesmo, né? Uma coisa que eu acho que pode ser interessante tem esse detalhe aqui, falando de detalhes mesmo, que é o braço do The Witcher, né, do Geralt, que eu fiz para Primal One. E aqui tem alguns materiais e fica muito claro qual é o material aqui, entendeu? Você vê que tem um couro, bem definido que é couro. Você vê que o metal, ele é um metal que foi forjado, ele tem muito detalhe, né, de batido, de amassado, dano de batalha. Você tem tecido, um tecido um pouquinho mais grosso, que seria da roupa. Você tem esse tecido aqui, que seria uma faixa que está enrolada no braço dele, também com algumas variações, com detalhes de desgaste. E aqui você tem essa parte que é tipo uma borracha, digamos assim, e mais um couro por cima, entendeu? E tudo isso aqui você vê que está muito bem detalhado que tipo de material é o quê. Né? Então, acho que talvez esse exemplo, ele ilustre bem o que eu estou falando em termos de que você precisa deixar muito claro que tipo de material é o quê, entendeu? E não deixar tão automático, né? Tipo, eu fiz um brush aqui, funcionou no brush, beleza, vamos ver. Não, fez o brush, ele funcionou legal, mesmo assim por cima vem e dá uma detalhada, trabalha por cima de mão livre mesmo para tentar quebrar isso, para não ficar tão automatizado, entendeu? Acho que isso talvez, na peça dele no geral, é o que talvez ficou faltando. Ele vinha trabalhar depois do que ele aplicou o brush por cima. Faltou ele aprofundar um pouco mais aí, de repente, no terceiro nível de detalhes. Eu diria que talvez, Hugo, no segundo pro terceiro, porque no segundo ele ia quebrar a silhueta ainda, né? O terceiro seria só em cima da peça, né? O segundo nível de detalhe, eu diria que ele ainda iria quebrar a peça, quebrar a silhueta, fazer curva no metal, entendeu? Fazer mais na forma, né? Sim, iria trabalhar um pouquinho mais na silhueta do personagem, inclusive, no detalhe secundário, né? E talvez ficou faltando um pouquinho mais isso na peça no geral. Essa parte do tecido aqui, da saia dele, né, do saiote dele aqui. Cara, ele até criou uma alternativa de corte aí, que ele ficou na dúvida se era funcional para a saia. Então, na verdade, o que acontece? No corte, tem alguns probleminhas. Talvez a gente possa vir a falar mais pro final. Beleza. Sobre os cortes, porque eu acho que talvez venha a ajudar um pouquinho. Pro saiote dele, eu acho que o exemplo desse orc... Cara, esse orc que eu peguei, na verdade, eu acho que ele é o melhor exemplo para todos os materiais, assim. Né? Ele, cara, é uma referência maravilhosa, esse orc. Eu nunca nem tinha visto esse modelo. Eu achei hoje, procurando, falei, putz, que coisa fantástica isso. Né? Então, se você pegar o saiote dele, se fosse um couro, né, ou até mesmo um tecido, eu acho que, cara, essa solução aqui de fazer os rasgados, isso aqui é tão fácil de fazer. Você faz o shape, né, normal, e vem com o snake hook, cara, puxando algumas pontas, saca? E depois você vem quebrando, tipo, por exemplo, isso que eu fiz nessa peça do The Witcher é mais ou menos isso, sabe? Tipo, tem a forma geral, eu vim com o snake hook puxando algumas áreas, e depois um dano standard. Tanto positivo quanto negativo, você vai fazendo essas quinas mais fininhas aqui, saca? E elas vão subindo, vão descendo, e isso você cria de forma tão aleatória, né? Acho que se você ficar pensando, não, agora eu vou subir um pouquinho, agora eu vou descer um pouquinho, isso acaba ficando artificial. O ideal é você pesar a mão e ir trabalhando, saca? E vem da forma que vai ficando, porque quanto mais você fica pensando no que você está fazendo, né? Eu acho que acaba você desenhando demais. E tem detalhes que não é tão bem desenhados. Eles são mais abstratos, digamos assim. Né? Tipo, principalmente rasgado, né? Danos. Essas coisas elas acontecem, tipo... Se você ficar tentando pensar como vai fazer elas, talvez acabe não conseguindo. Então, esses detalhes do saiote dele, cara, seria tipo... Cara, snake hook puxando aqui, fazendo umas pontinhas. Depois você poderia vir com um dano standard, como eu disse. Tanto positivo quanto negativo, para fazer umas quinas, né? Fazer alguns detalhes de rasgado mesmo aqui na borda, né? Eu acho que talvez isso ficou faltando.
no saiote dele. E depois definir bem, né, o couro, né? Aí a aplicação do couro, né? Eu acho que talvez a aplicação do couro, tal, acho que talvez deveria ilustrar-se melhor que tipo de material é isso aqui, né? Você vê que até ele fez, né, os detalhes, né, de rasgadinho, mas mais uma vez ficou tão igual todos, né, que tipo isso passa como se não fosse um detalhe, entendeu? Tipo, não é um dano que aconteceu, saca? Tipo, não é um rasgado. É tipo, sei lá, faz parte da peça, assim, que ele fez. Não me pareceu tão aleatório, saca? Então, tipo, talvez pesar um pouco em algumas áreas, saca? Tipo, a grosso modo, claro, isso aqui teria que fazer pensando um pouquinho e tal. Sim. Aqui não. E aí vai mudando o tamanho, muda, fez de uma área, pô, vai para outra, olha o modelo inteiro, vê se está funcionando, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa que quebra a silhueta, que dá uma informação, que deixa mais interessante o personagem, entendeu? Ó, só em puxar, fazer esses repuxados, você já vê que ele tipo, fica com a silhueta um pouquinho mais interessante, né? Então, e com relação ao dano standard, deixa eu dar umas 12 visões aqui e tentar mostrar o que eu te falei. Seria mais ou menos... Deixo forte, assim. E, cara, esse tipo de detalhe aqui eu faço rápido, assim, sabe? Tipo, eu não fico pensando muito o que eu tô fazendo. Eu só vou passando, repuxando um pouco as peças. Isso, claro, dependendo do tipo de material, né? Pensando aqui que aqui é um couro e ele foi rasgado, ó, tipo, eu queria esse tipo de detalhe, assim. Porque se você ficar pensando muito em, tipo, eu vou fazer aqui e tal, vou vir... Cara, isso aqui vai ficar tão desenhadinho que talvez não seja o propósito, saca? Eu acho que parecer que foi mais natural, né? É que talvez seja o ponto para esse tipo de detalhe. Saca? Ó. E aí, é claro, depois você pegaria isso aqui e ia deixar uma espessura um pouquinho mais interessante para que funcionasse, né? Pouca coisa, né? Aqui você viria com o próprio Move, com o backface ligado, ele já daria a espessura para não quebrar, né? Mas a espessura aqui já tá boa também. Deixa eu voltar lá no meu modelo bichado. Isso aqui a gente falando do saiote. Essa peça aqui, eu acho que ela é metal também. Então, eu acho que aqui também cai no mesmo problema das outras peças, né? Talvez essa, como uma peça que está no centro do personagem, talvez ela tivesse um pouquinho menos de dano. Mas mesmo assim, eu tentaria deixar ela com um aspecto de metal mais pesado mesmo, né? Na própria modelagem. Os pelinhos aqui em cima, a mesma coisa, né? Acho que não tem muito o que acrescentar depois disso. Tecido da capa também, eu faria o mesmo tipo de detalhamento que eu acabei de falar no saiote, né? Eu tentaria quebrar mais a silhueta dele, jogaria um pouquinho mais alguns pedaços de rasgados, saca? Deixaria um pouquinho mais aleatório, né? E aqui na capa, deixa eu ver se eu tenho ela separada aqui. Na capa, eu tenho minhas dúvidas se isso aqui não geraria problema na impressão, se por um acaso isso fosse vir a ser produzido em larga escala. Talvez o molde disso aqui viesse a ser muito difícil de fazer, porque você vê que é uma peça que está muito encostada uma na outra, né? Talvez eu deixaria isso aqui um pouquinho mais afastada, essa dobra, né? Eu não deixaria ela tão próxima uma da outra. Aqui. Talvez uma distância mais ou menos dessa, não sei. Eu acho que aqui talvez geraria um problema. Tá, mas isso é uma parte mais técnica. E aqui também tem algumas coisas que talvez pudesse vir a quebrar. Eu acho que talvez ele fez, né, jogou bastante as pontas, né, desse tecido,
mas eu deixaria elas menores. Agora, aqui nesse caso, eu deixaria elas menores para elas não correr o risco de quebrar. Por exemplo, no Saiote lá, ele... Aqui não é... Deixa eu ver. Aqui é o que a gente fez, né? Você vê, ele tem as peças, né, o rasgado um pouquinho para fora da peça, mas ele não é tão comprido. Eu acho que quanto mais comprido for esse rasgado, ele precisa ter uma sustentação maior, entendeu? Porque senão ele vai quebrar com muita facilidade. Então o ideal é que tipo, ele tenha uma distância, mas que ele ainda assim tenha uma firmeza, né? Eu acho que na capa, talvez essas aqui que estão um pouquinho mais finas aqui, ó, principalmente nesse ângulo aqui dá para ver bem. Isso talvez gere um problema, né? Pode ficar um pouquinho sensível. Talvez eu faria um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor, só mais rasgadinho, tal. Acho que já resolveria. Né? Acho que não teria, minimizaria alguns problemas. Caimento do tecido, eu gosto, eu acho legal o caimento que ele fez, né? Não tenho problema com o caimento. Eu acho que é mais mesmo a questão do acabamento, do final, aqui, que me deixa um pouquinho preocupado só. Mas eu gosto do acabamento do flow que ele deu para o tecido. Inclusive o flow do Saiote aqui, eu gosto bastante de como ele resolveu essa parte de trás aqui. Você vê que ficou com um aspecto de tecido bem pesado mesmo, né? Ficou bem pesado, só mesmo a parte final aqui que eu talvez fizesse aquela variação que eu disse lá na frente, aqui na parte da frente. Chegando aqui mais para cima, esses detalhes aqui do peito, deixa eu ver, acho que eu separei isso aqui também. Aqui. Mesmo o modelo estando decimado, esse detalhe ficou tão, como eu posso dizer, tão rasinho, que isso aqui na impressão provavelmente vai ficar uma sombra só. Vai ficar um bafinho só esses detalhes aqui que ele fez. Saca? Dentro da peça aqui. Então, pensa que para impressão, cara, isso precisa ficar muito forte. Precisa estar bem evidente mesmo que é um detalhe, porque senão isso aqui, quando for impresso, não vai sair. Entendeu? Como eu disse, vai ser só um bafinho mesmo na peça. Entendeu? Então, tipo, aqui nesse caso, faltou ele carregar um pouquinho mais nesses detalhes desse metalzinho aqui, desse medalhão. Vamos voltar lá pro personagem. Mas, mais uma vez, isso que eu tô falando é mais para enriquecer ele no próximo projeto, entendeu? Como eu disse, o projeto está muito legal. Entendeu? Sim. O cabelo, vamos chegar aqui na parte de cima do rosto. Mais uma vez, cara, eu acho que quem viu a palestra do Nilo tirou todas as dúvidas de cabelo ali, cara. Ele foi muito, muito eficaz, eu diria. Eu adorei, na verdade, a palestra dele, foi muito boa. E então eu acho que, com relação a cabelo, o Nilo tirou todas as dúvidas que poderia vir a ter. O que eu diria aqui no cabelo dele? Primeiro, eu trabalharia um pouquinho na expressão facial do personagem, né? É um bárbaro, cara. Eu acho que eu deixaria ele puto, saca? Tipo, uma cara muito brava, saca? Não deixaria ele com a expressão tão neutra assim, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais quando for para 14. E o cabelo, mais uma vez, ele acabou caindo no mesmo problema. Ele deixou tão automatizado todos os detalhes que você vê que é um brush, cara. Ele aplicou um brush e saiu aplicando esse brush no cabelo todo, entendeu? Então eu acho que aqui realmente ficou faltando ele vir e quebrar mesmo esse detalhe de brush que ele fez, trabalhar alguns fios por cima. É um cabelo muito grande, cabelo grande é difícil de fazer, ainda mais quando o personagem ele tende a ser um cara que não vai pentear cabelo, não sei o quê. Então, assim, é difícil você definir um formato de cabelo, né? Um flow pro cabelo, né? E ele ficou bem confuso aqui, na verdade, né? Você vê que tem alguns fios que são muito grossos, que saem e tal. Também ele não conseguiu se manter em alguns pontos. Deu a volta
por esses pinos que tem aqui, né? Tem uns pinos, uns chifres aqui, onde não faz muito sentido. Eu acho que tipo poderia deixar eles descerem retos, tal. Então assim, o cabelo talvez seja um ponto que ele deveria ter trabalhado bem mais e ser muito mais paciente, porque aqui realmente fica mostrando que foi muito automatizado. Ele usou muito brush e um problema, né? Ele usou o brush e ficou alguns fios muito grossos, né? É claro, isso depende. Digamos que ele fosse fazer numa escala pequena, cara, resolveria. Sairia bem ok. Numa escala maior, ali para em 3, 4, cara, isso aqui ficaria bem... como posso dizer, de uma forma que não pareça ruim. Tipo, ficaria... meu Deus, me ajuda. Tipo, eu vou falar grotesco, mas assim... Eu vou falar grotesco, mas assim, não leva no sentido da palavra. Ficaria, tipo, um aspecto de que, tipo, não foi feito com carinho que deveria ser feito, sabe? Precisaria ter trabalhado muito mais. Ter tido paciência, saca? Tipo, ainda mais em uma área que é tão evidente, cara. Meu, você tá no rosto do personagem, cara. É onde as pessoas vão parar, vão olhar, vão querer, tipo, cara, olha isso aqui como é que tá feito, entendeu? Então, eu acho que realmente o cabelo, ele poderia ter trabalhado bem mais. Mais uma vez, eu disse, não é fácil fazer, ainda mais um cabelo de um bárbaro, mas eu acho que ele poderia ter tipo, gastado um pouquinho mais de tempo aqui, feito com um pouquinho mais de calma, ter quebrado o cabelo em várias outras partes, talvez, não sei. Eu acho que realmente o cabelo é algo que poderia ser trabalhado um pouco melhor. Quando eu vi, assim, eu achei um aspecto muito limpo do personagem na parte do cabelo, assim, né? E como Sim, eu acho que bárbaro, de repente ele teria uma coisa mais desgastada, mais um emaranhado, e eu achei uma coisa muito... acho que o Rafa Souza estava até fazendo um insight sobre isso, ou foi alguma série dele sobre personagens do Olimpo, né? Deuses. Uhum. Com um cabelo muito bonitão, assim, muito... Sim, tipo... estátuas, né? Bem lisinho, né? Tipo, o cara é um nórdico mesmo, assim, o cabelo do cara nasce aqui e termina embaixo, não tem cabelo quebrado, não tem nada, entendeu? Eu acho que ficou realmente faltando ele vir, puxar uns fios menores, alguns voando mesmo, tá? Então, tipo... Cara, eu tô fazendo um cabelo agora que é exatamente isso que eu tô falando, mas eu não posso mostrar. Mas tipo, quebrar mesmo isso. Cara, que nem eu falei, o Nilo, ele falou exatamente tudo que o cara precisa saber do cabelo, assim, cara. Se ele viu a palestra, ele sabe o que eu tô falando. Né? Então, eu acho que, assim, realmente, o cabelo, talvez, ele pudesse ter tido esse carinho maior. Trabalhar com brushes menores, essa referência que você falou do Rafa Souza, dos deuses aí, cara, perfeito. Realmente, agora eu tô puxando aqui na memória que tem uns até detalhe de barba, né, que ele fez, assim, que tem umas partes meio voando, assim, com detalhes menores. Acho que isso talvez fosse o que ficou faltando aqui. Inclusive tem até a barba do personagem aqui que ele fez separado. Não sei onde vai estar. Bom, não vou achar ela, vou pôr ela, o personagem inteiro aqui. Então, a barba por si só ficou mais interessante do que o cabelo, porque ela tem menores, ela ficou voando de uma forma bem mais interessante do que o cabelo, entendeu? Então, eu acho que a barba em si, ele até acertou mais, embora tenha ainda um aspecto muito de brush, né, que ele veio aplicando, brushzinho de cabelo, né, mas a barba em si ainda ficou mais interessante do que o cabelo. No overview, cara, tá bacana, mas como eu disse, quando você quebra o modelo em partes, eu acho que poderia ter sido trabalhado um pouquinho melhor. Aqui, como eu disse, aqui eu faria, cara, o cabelo todo para baixo, não faria ele pro lado aqui não, sabe? Eu acho que com um volume muito grande de cabelo desse lado, assim, eu acho que talvez não fosse tão necessário. Mas, assim, no geral, da peça dele, em termos de acabamento, eu acho que é mais isso mesmo que eu poderia dizer, assim. Diferenciar bem os materiais, trabalhar as formas secundárias mais, para que ela quebre a silhueta das peças, né? E ela venha a criar mais detalhes que enriqueçam a peça no final.
E depois, nos detalhes terciários, digamos assim, você vem e aplica essas texturas, você aplica alguns detalhes um pouquinho mais finos, mas o secundário, primários e secundários, nesse caso aqui, seriam fundamentais para realmente quebrar a peça, quebrar a silhueta dela um pouco melhor. Vindo para a base, tem uma coisa que eu acho que é interessante falar. A base ficou bem interessante, eu gostei da base, gostei de como ele fez o dinamismo da base, mas eu acho que, mais uma vez, ele errou em repetir demais os elementos. As pedras, elas estão todas iguais. Tipo, é o mesmo detalhe em todas as pedras, né? Tipo, o mesmo noise maker, o mesmo alpha em cima. Eu acho que uma coisa que você precisa entender é que, assim, se você está fazendo uma peça, por mais que você fale assim, todas as pedras que eu vejo são iguais, não são iguais, elas vão ter algumas particularidades. E quando você está fazendo uma peça, eu acho que é interessante você colocar diferentes tipos de formas, saca? Você conseguir brincar mais com a silhueta da peça, né? Então aqui, as pedras, eu até separei uma referência que eu acho muito interessante. Seria esse tipo de coisa aqui, ó. Você fazer quinas bem vivas, saca? Mais uma vez, você define um shape, né? A forma primária e a secundária está bem definida, e depois você vem quebrando isso, entendeu? Você vem aplicando alguns detalhes. Mas você trabalha bastante as formas da pedra, faz as quinas dela, não deixa tão redondinha, porque assim, isso me lembra muito algumas pedras que eu vi quando numa viagem que eu fiz para Minas, tipo aquelas pedras redondas que ficam no topo das montanhas, assim, cara, é um negócio redondo, sabe? Tipo, ela não sofreu dano nenhum, não foi quebrada. Eu acho que quando você está fazendo uma estátua, é interessante você fazer bastante as variações dessa pedra, fazer as quinas, né? Tem mais um exemplo aqui que eu acho bem legal. Ó, saca? Tipo, realmente você enriquecer a peça com formas, né? Com formas mesmo, primária e secundária. Depois, cara, os alfas que você for aplicando por cima, isso só vai agregar, entendeu? Então, eu acho que, assim, quebrar as pedras, fazer as pedras mais pontudas, com quinas, acho que isso ficou faltando na peça dele. Eu acho que eu tenho uma pedra dele aqui separada. Tem. Por exemplo, acho que até dá para fazer aqui. Bem a grosso modo. Cara, eu iria com esse brush. Ele seria tipo esse brush que eu uso, ele é um brush de um artista, que depois eu posso até passar o nome dele, que eu não me lembro agora. Mas é tipo meu Deus, deixa eu ver se eu acho. Tipo um polish, assim, da vida. Sim. Saca? Então você vem, tipo, vai fazer nas áreas bem... Isso aqui eu aprendi, cara, na verdade... Foi muito interessante esse lance de pedras, porque como eu trabalhei na Casa Blanca lá, e a gente fazia mais a parte de environment, cara, tinha um artista lá, todos são muito bons, mas tinha um cara chamado Ozani, tem que ele não morreu, né? Tem o Ozani lá, que, cara, ele era incrível para fazer pedra. Eu ficava olhando assim e falava, caraca, velho, você é o cara das pedras, velho. O cara era muito foda. Então, tipo... E eu ficava observando como ele resolvia algumas questões das pedras, né? Então, cara, tipo... Ele planificava muito, assim. Ele vinha, cavava bastante com clay build-up, sabe? Tipo, fazia mesmo alguns... E, assim, era legal porque, assim, ele tinha muita referência, né? Tipo, você olhava no segundo monitor do cara, assim, era, cara, pedras e mais pedras, assim. E era, tipo, as pedras que ele fazia, que ele esculpia, ficava com uma naturalidade tão grande, assim, que você fala, cara, isso é, tipo... É de verdade essa porra aí, saca? Porque, tipo, ele trabalhava a forma primária e secundária tão bem que... E quando ele aplicava os alfas em cima para fazer esses detalhes da pedra, cara, só agregava, entendeu? Tipo, a forma já estava ali bem definida, entendeu? Então, tipo, você vem e faz umas quinas, assim, ó. Tipo, mais uma vez, você trabalhar de forma que você não fique pensando muito, assim, vou dar uma polida aqui, não, cara, trabalha livre, tá? Tipo, pedra é uma parada que você pode, tipo, brisar, assim, cava, faz umas paradas diferentes, saca? Quebra umas quinas para que isso fique interessante. Mas, mais uma vez, sempre olhando referência, eu acho que é interessante você ter um norte para onde você está indo, entendeu? E depois você vai
trabalhando em cima, sabe? Eu acho que nas pedras dele aqui, elas ficaram todas muito redondinhas. Ele trabalhou muito bem os alfas nas pedras, mas faltou ele deixar essas quinas, talvez, entendeu? Que caracterizam uma pedra, como posso dizer, que mais rica de detalhe, eu diria, né? Do que simplesmente o detalhe aplicado na forma, entendeu? Não sei se fica claro a forma que eu estou dizendo. Sim. Tá, cara? Esse tipo de coisa, assim, ó, uma pedra mais pontuda. E aí, aqui sim, cara, depois... deixa eu dividir. Aqui, depois se você vem e aplica o brush de pedra por cima, cara, isso fica fantástico, entendeu? Sabe? Então, isso aqui... E depois que você aplicar os brushes, você ainda pode vir trabalhar um pouquinho mais em cima, fazer mais alguns detalhes menores, entendeu? Então, e todos esses brushes aqui tem disponível para todo mundo aí, sabe? Tipo, tem um cara no ArtStation que eu comprei esses brushes, eu não posso passar porque sacanagem com o cara. Mas, cara, é baratinho, sei lá, $2, $3. E isso aqui, cara, tipo, resolve sua vida tão grande assim, cara, que vale totalmente, assim. Então você vem e aplica alguns... Eu uso muito, tipo, o mesmo brush positivo e negativo, saca? Para ele criar detalhes, tipo, tanto para dentro quanto para fora, assim, do modelo. Tipo, aqui eu tô criando essas bolinhas, assim, essas imperfeiçõezinhas na pedra. Mas aí eu pego, aplico o brush também para fora, saca? Para ele criar positivo também. E aí tem um outro brush aqui que o cara... que é esse daqui, ó, que é mais para você deixar mesmo com aspecto de rocha. Ó. Mas olha como as quinas, elas valorizam bastante, entendeu? Esse já é o amassadinho, né, para o espéculo. Esse já é um amassadinho já. Eu vou fazendo essa parte lisa aqui, que dá para ver bem o que o brush faz, saca? Uhum. E olha como essas quinas vivas ficam mais naturais, entendeu? Tipo, não fica uma pedra fofinha, saca? Você vê que é uma pedra, cara, mais bruta mesmo, assim, sabe? E aqui, cara, tipo, é trabalhar detalhe, entendeu? Você vai agora aqui longe. Então você pode, depois que fez esses detalhes menores, você vem, clay build up, quebra mais um pouquinho, sabe? Faz mais alguns detalhes de imperfeição mesmo, sabe? Eu acho que... E mais uma vez, você não precisa ficar sendo muito precioso no detalhe, desenhando demais, cara. Esses detalhes aqui eles podem ficar mais rústicos mesmo, entendeu? Depois você vem e só, tipo, por exemplo, eu aqui estou fazendo esse detalhe menor, acabando com clay build-up. O que eu faria isso aqui para não ficar depois só com esse aspecto do brush? Voltaria com aquele brush que eu acabei de usar, que é esse aqui, que é o Orbit de Rocket, e ó, só faria isso aqui, ó. Já quebraria, já não mostra mais o meu clay build-up aqui embaixo, entendeu? E já criou um detalhe super legal na pedra, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de detalhe nas pedras que ele fez, ficou faltando. Ó. Saca? Todas as pedras bem parecidas, né? Sim. E detalhe é o mesmo, tal. A intensidade dos detalhes da pedra eu acho tão legais, né? Sairia na impressão legal, bacana. Mas o shape da pedra eu acho que poderia ser melhor trabalhado, como essa que eu fiz aqui. Saca? Tipo, bem mais interessante, assim. Ainda caberiam umas raízes aí de repente, né? Porque o personagem, ele é o conceito que ele pegou, né? Ele se baseou, na verdade. Ah, sim, verdade, desculpa. Ele tem floresta e tal, então de repente umas raízes no meio das pedras aí ficaria... Ele até fez aqui. né? Mas assim, como você está falando de profundidade, eu acho que ficou bem sutil, né? Sim. É que ele acabou enfatizando muito nas pedras, né? Porque se for analisar, é uma base relativamente simples, essa que ele fez. Né? É uma terra com pedra, colocou alguns cogumelos, mas assim, é uma base relativamente simples. Poderia ter evoluído mais a ideia? Poderia. Mas eu também penso assim, menos é mais, em muitos casos. Sim.
Então, acho que assim, essa base que ele fez, mesmo ela sendo relativamente simples, se ela tivesse as variações necessárias nas pedras, Já dava o recado. já funcionaria melhor, entendeu? Você entende? Acho que talvez não era nem o fato de colocar mais elementos na base, e sim esses poucos elementos que ele usou ter uma variação entre eles maior, entendeu? Acho que isso talvez já resolveria o que me causou uma estranheza, né? Mas a composição em si eu gosto bastante. Inclusive eu gosto da silhueta que a base tem, né? Eu gosto dessa. Inclusive até me lembra um pouquinho a base do Capitão América que eu fiz. A silhueta em si. Essa parte de baixo eu gosto também. Eu acho que é um detalhe que ele usou, inclusive nessa parte dos metais. Eu acho bacana. Não me desagrada. Essa placa aqui, eu acho que talvez só o mesmo erro dos outros metais, ela precisaria ser mais bruta, né? Tem mais o aspecto de metal, né? Acho que aqui ela ficou com os bevel uns cantinhos mais arredondadinhos, então eu acho que isso... E pensa que assim, na impressão, ela já vai arredondar um pouco, entendeu? Ela vai ficar um pouquinho mais smooth, né? Então eu acho que talvez enfatizar as áreas que são mais hards, talvez seja mais importante. Isso a gente falou sobre a escultura, né? Os detalhes, os shapes primários e secundários, né? Agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a pose, né? Eu gosto do que ele fez, mas é uma pose que ela ficou, pelo menos ao meu ver, ela ficou no meio termo entre uma pose de museu e uma pose de ação, saca? O personagem ele tá em pé, né? Tá olhando ali pro horizonte, mas tipo tá parado, assim, ele não tá no meio, né, em um frame de uma ação, né? Tipo, ele parou e posou, assim. Eu acho que talvez se ele tivesse ousado um pouquinho mais, pouca coisa na pose, o personagem ficaria um pouquinho, daria uma sensação maior do que é o personagem, né? Um bárbaro, ele é um cara de ação, entendeu? Então, tipo, sei lá, faz ele um pouquinho mais curvado, tenta deixar o braço dele um pouquinho mais para frente, assim, curva ele um pouco mais, torce um pouquinho o tronco dele, ele ficou muito reto, né? Se você olhar na vista lateral, cara, ele é totalmente reto, entendeu? Então, tipo, o trabalho que ele teve para fazer essa pose foi mover a perna, os braços aqui, mas ele não torceu o tronco, entendeu? Ficou uma pose muito dura, muito automática também. Então, eu acho que talvez a pose dele, eu até fiz uma pose, até deformar um pouquinho o modelo, mas é uma pose que eu acho que com pouca coisa simples que eu fiz, já ela talvez ficou um pouquinho mais de ação, ficou um frame de um movimento, né? Seria isso aqui, ó. Então, a diferença. Ele mais em pé, ele mais curvado, em uma pose um pouquinho mais, ó, machado mais alinhado com o corpo, tronco levemente curvado, ó, não está reto, a perna também levemente curvada, né? Aqui na perna dele você vê que a perna está bem reta, uma linha reta. Então, você curva um pouquinho a perna dele, curva um pouquinho os pés para dar a sensação da pose mesmo, né? Tipo, o cara não pisa com o peito do pé inteiro, né? Nesse tipo de pose. Então ele precisa estar ali só com a ponta dos dedos mesmo, assim. Joguei o braço dele um pouquinho para frente, né? Para que, de fato, ó, ele tivesse um momento de um ataque, sabe? De alguma coisa assim do tipo. Cabeça um pouquinho curvada também. Então, assim, não daria para mudar muito, né? A pose disso que eu fiz, pelo modelo já está finalizado e está decimado. Mas acho que só isso que eu fiz já ficou um personagem um pouquinho mais interessante, entendeu? Uma pose mais interessante. Deixa eu pôr aqui a outra titular. Nessa parte, eu sempre dou a ideia pra galera que o personagem tá indo ou tá vindo de algum lugar. É como se a pose do status fosse uma antecipação, assim, ele tá no meio de alguma coisa, tá?
Sim, como eu disse, é um frame de algum movimento, entendeu? Eu acho que isso... Ele estava realmente ali pousando para foto, né? Então, eu acho que se você... Cara, eu fiz pouquíssima coisa aqui. Sim. Sabe? Tipo, fui abaixar um pouquinho o personagem, torcer o tronco, jogar um pouquinho o braço dele para frente, ajustar esse machado, porque, tipo, literalmente o cara tá posando para foto, porque até o machado tá... A leitura do machado, tipo, é para ver os detalhes do machado, entendeu? Para ver os detalhes aqui, o grafismo. E, tipo, cara, o ideal é que o cara segure o machado assim, de frente, mano. A lâmina tem que estar para onde ele tá olhando, sabe? Tipo, não tão icônico assim, né? Sim. E a pose, a pose ela é tão importante para a estátua que ela não só é importante, como ela é tão difícil de fazer, porque ela tem que funcionar em todos os ângulos. Uma coisa que eu faço, cara, eu coloco só o shader de silhueta, assim. E até mudo o fundo do ZBrush, deixo mais claro para facilitar. Para, tipo, isso aqui tem que ficar legal, entendeu? Então, tipo, marcar bem. Aqui, talvez, eu até jogaria o braço um pouquinho para frente para marcar a silhueta do rosto dele aqui, ó. Para que isso fique bem desenhado. De frente e de costas, eu acho que tá legal. Dá para você entender que é um cara segurando uma arma, entendeu? Não fala exatamente que tipo de arma, mas assim, pela forma, você já consegue identificar. Eu acho que, como eu não trabalhei tão bem na pose por o modelo já tá tão pesado, de lado você até percebe que é uma perna tal, mas aqui fica um pouco confuso. Então, como eu disse, eu jogaria talvez um pouco o braço dele para frente para me dar o contorno do rosto e o formato da arma, entendeu? Sim. Mas eu acho que essa parte da silhueta aqui, cara, é fundamental. Assim. Eu sempre faço isso. Sempre pego o modelo e aplico esse shader de silhueta e vejo se ele está funcionando, se eu consigo identificar o que é o que só na silhueta, entendeu? Mas eu mudei pouquíssimo aqui na base dele, na pose dele, tá? Mas a pose, de fato, é importantíssima, tá? Quem acompanha os vídeos do Álvaro, ele até fala bastante sobre pose, e que pose é uma das partes que ele acha mais difícil. Eu também sou adepto desse pensamento. Pose, cara, é um quarto, assim, velho, é difícil para fazer. É muita referência e teste, né? Muita referência, teste. E eu acho que a pose você não consegue resolver ela de primeira. Você tem que faz mais uma variação, entendeu? Acho que faz umas 2 ou 3 variações e vê qual que está ficando melhor. Só que sempre pensando dessa forma. A silhueta está funcionando, né? Eu estou conseguindo entender essa estátua de todos os ângulos, sabe? Acho que esse é o pensamento mais importante que precisa ter para a estátua, né? Quando você está fazendo um still, a pose funcionou em um ângulo, maravilha. Para a estátua é um pouquinho mais complicado. Você precisa que ela funcione em 360. Mas da pose dele, eu acho que eu só faria isso. Eu tentaria pegar um frame um pouquinho mais de ação nessa peça dele, sabe? Não deixar ele tão pose de museu, tão posando com a foto, assim. Sim. Tá? Bom, com relação à peça em si, acho que talvez seja mais isso que eu tenho para falar. Tipo, das formas, do acabamento, da pose, isso que eu te disse aqui relacionado a uma ação um pouquinho mais dinâmica, tal, deixar um pouquinho mais interessante. Agora a gente poderia vir a falar um pouquinho sobre a apresentação. Não sei se tá ok? Bora, simbora. Tá, deixa eu abrir aqui o meu... Você é o especialista no render para apresentação, velho. Imagina, cara, a gente faz o que pode. Deixa eu fechar aqui meu vídeo. Esse aqui foi a apresentação que ele me mandou, né? Cara, de prima, assim, tá de parabéns. Ficou muito legal. Gostei pra caramba do que ele fez. Até porque você falou que ele fez com software de render mesmo, né? Eu não lembro qual foi. Foi Arnold? Foi o Arnold. Foi Arnold. Então, cara, só o fato dele já ter tido todo esse trabalho de renderizar no Arnold, ele já ganhou um ponto comigo. Gostei bastante, gostei da iluminação. Acho que mais ou menos o que a gente comentou em off seria mais relacionado a shader, né? Talvez a parte de shader
que talvez me incomode um pouco. Porque, assim, a pele, ela não ficou tão... também depende muito do que ele quis, né? Do feeling que ele quis passar na peça. Eu tentaria trabalhar de uma forma mais realista. Chegaria num shader um pouquinho mais realista. Inclusive, o Arnold tem o skin shader dele, cara, é super tranquilo de chegar num resultado bem realista, assim. Então, acho que dos shaders que ele fez, a pele foi a que mais me incomodou, porque ela, tipo, ficou muito plástica, assim, ela não ficou com o aspecto de pele mesmo, né? Então, acho que talvez foi o que mais me incomodou. Mas eu gosto do fundo que ele usou, do tipo de iluminação que ele usou. O que eu fiz em um PSD separado aqui foi só sugerir algumas coisas que eu acho que poderiam vir a valorizar um pouquinho mais a peça. Mas já está bem acima do que tipo só um render de ZBrush, entendeu? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Isso aqui é a dele, né? Uma coisa que eu gosto eu acho interessante fazer um enquadramento da peça assim, né? Tipo, com áreas de sangria bem vastas, que você consegue usar a peça para diferentes tipos de segmentos, sei lá, tipo cortes, né? Você corta ela para Facebook, para ArtStation, enfim. Sim. Mas no final, eu acho que para apresentação, acho que a do Super Sans foi feita assim, foi feita bem quadrada, e aí eu consegui ir cortando ela, dando uns crop nela e aproveitando ela para diferentes tipos de mídia. Mas para apresentação, eu deixaria algo mais assim, ó, retangular mesmo, assim. Tamanho A4, né? Acho que é o tamanho legal, assim. Sim. Então, o que eu faria nessa peça dele seria mais ou menos isso, a grosso modo, tá? Eu faria mais ou menos isso. O que eu fiz aqui e que ele poderia ter sido feito no render? Primeiro, trabalhar um pouquinho como o fundo que ele fez é um fundo escuro, né? É um fundo bem escuro, eu trabalharia algumas linhas de recorte na peça, né? E ele ainda colocou essas meu Deus, me fugiu o nome dessa coisa aqui, dessas fagulhas de fogo e tal. Eu colocaria um tom, então, um pouquinho mais quente na cena, sabe? E eu faria essas linhas de corte aqui, ó, essas ring lights aqui, ó. Esses backlights, talvez, aqui, ó. Isso aqui é tudo luz que você coloca atrás da base e você deixa ela, como eu posso dizer, influenciando só onde você quer. Tipo, eu quero que essa luz que eu coloquei aqui atrás, ela só ilumine a pedra. Ela só me dê o recorte da pedra. Então, nas propriedades da lâmpada, você vai lá e tira todo o personagem, sabe? Deixa só a luz influenciando a pedra, para fazer o recorte da pedra direitinho. Uhum. Então, o que eu faria nessa cena dele seria deixar ela um pouquinho mais quente, para valorizar esse acabamento que ele deixou aqui, essas fagulhas de fogo. Então, uma coisa que eu gosto é, tipo, a luz tá vindo da onde? Tá vindo daqui desse lado, então eu vou colocar um... Cara, eu fico gesticulando na frente do monitor, parece idiota, você não tá vendo. Mas eu colocaria uma luz aqui, desse lado, bem forte, isso na cena de luz mesmo, e essa luz, ela iria influenciar basicamente o meu background. E depois todo o tratamento que eu fizesse por cima no Photoshop, eu iria respeitar essa iluminação que eu fiz. No caso, ele não colocou nenhuma luz, então, tipo, a luz dele não está influenciando o fundo, né? Então, isso é muito difícil de você fazer qualquer tipo de tratamento no Photoshop, porque você não vai ter aquela referência visual do fundo. Eu lembro que até na imagem do Super Sans que eu mostrei, tem bem isso, tipo, acho que até tinha lá. Me dá um minuto. Eu vou tentar ela aqui. Isso aqui a gente até tinha usado essa imagem no Conart que eu participei. Então, essa imagem, ela mostra bem. O que eu faço? Eu deixo já a imagem de fundo, né, tipo, bem próximo do que eu quero. Então, se eu quero uma luz aqui, eu quero que essa luz influencie, se eu estou planejando isso, porque assim, o ideal é que você tenha já em mente o tipo de composição que você vai fazer na sua estátua, no seu render final, né? Se você fala assim, beleza. Uma coisa que eu uso e que eu acho que é interessante, eu uso esses... Aqui, ó.
essas imagens aqui que você pega, cara, tem no Pinterest, cara. É tipo spot de fotografia mesmo, assim. Tipo, o fotógrafo, ele vai lá, ele tira a foto e aí ele mostra que tipo de iluminação que ele usou. Aquela three-point light lá, que é, cara, todo mundo sabe fazer. Mas aí ele fala, ó, beleza, aqui eu usei uma cor laranja, que vai dar esse recorte aqui na personagem, uma lâmpada vermelha rebatendo no fundo para fazer esse glow aqui, e uma luz azul, entendeu? Então, eu tenho muito, cara, board no Pinterest disso aqui, tipo, de iluminação. De, tipo, ideias simples e que sejam super rápidas de fazer. Tipo, o cara usou um vermelho aqui, um laranja e um azul, me deu esse tipo de resultado. Cara, é isso aqui que eu vou usar, entendeu? Tipo, eu já vou lá, posicionar as minhas lâmpadas, faço alguns ajustes, mas, tipo, eu já tenho meio que um mapa do que eu posso, da onde eu posso chegar, entendeu? Com esse tipo de iluminação, saca? Eu acho que, tipo, é muito rápido, assim, é um truque muito rápido de você falar assim, não, beleza, eu já vou ter esse resultado aqui no final, entendeu? Então, no Super Sans e na imagem dele, eu faria a mesma coisa. Tipo, eu quero uma luz que vá iluminar aqui uma parte superior, então eu deixo a lâmpada influenciando o fundo. Eu quero uma parte que vai ser meio de fogo embaixo, então eu coloco uma luz também na parte de baixo, onde que vai ter essa parte de fogo, essa área mais clara, digamos assim. Porque no Photoshop, depois você vem e você só enfatiza isso. Todos os tratamentos que você colocar por cima, com a imagem de fundo e os blends do Photoshop, vai ficar muito mais evidente, entendeu? Você tentar trazer esse fundo, essa iluminação, que eu te disse, em um fundo escuro, é muito mais difícil, entendeu? Então aqui, na iluminação dele, eu teria feito um spot de luz aqui no fundo, para mostrar da onde que está vindo essa iluminação, mais ou menos, né? E aí, com os blends do Photoshop e as imagens que você colocar por cima, ficaria muito mais fácil o efeito de chegar no resultado. Faria também, como eu disse, essas linhas de recorte, com tons bem, como eu disse, eu acho que a iluminação dele está tendendo a ir muito mais para um lado quente do que frio. Então, eu faria bem mais quente mesmo. Faria, tipo, clarearia bem a imagem, faria essas linhas de recortes todas mais amareladas, entendeu? E daria, tipo, capa de Menor mesmo, assim, que é aquelas capas bem, tipo, capa de batalha mesmo, capa de CD de batalha mesmo, no Menor. Não sei se a galera escuta também. Mas ficaria mais ou menos isso, assim, tipo, uma capa bem quente mesmo, assim, com as linhas bem marcadas. E aqui, o que eu fiz só para dar uma acendida na comp dele, cara, foi pouquíssimas coisas. Então, primeira coisa... Uma coisa que eu gosto de mexer, que eu gosto de brincar bastante, eu venho e aplico um color balance por cima da imagem. Nesse color balance, eu trabalho sempre, eu tenho sempre uma tendência a jogar um tom mais arroxeado para a imagem. Então, eu venho aqui na sombra. Cara, e aqui são parâmetros muito de boas, assim, são bem sutis, não é nada pesado, assim, tipo, nada que você fala assim, vou tacar aqui, não, tipo, 8, 10, é coisa pouca, assim, sabe? Aqui é para ir somando aos poucos, e não, tipo, de uma vez, né? Então, aperto aqui, coloco um pouquinho de color balance, trabalho um pouquinho as sombras, eu nunca deixo a sombra, acho que isso eu já até disse em algum momento, cara, não se deixa a sombra preta em render, sabe? Sempre coloca uma corzinha na sombra. Independente do tipo de cena que você está fazendo, não deixa a sombra 100% preta. Ela vai ficar em algum momento preta, sim, mas é porque aqui ela tá, tipo, é o preto 100%. Mas em si, da sombra, a sombra da cena em si, ela vai ter uma atmosfera, entendeu? Não deixa essa sombra totalmente preta, porque isso dá muita cara de 3D mesmo. 3D sem tratamento. Então, tipo, toda vez que eu termino um render, a primeira coisa que eu faço, eu aplico um color balance e venho e trabalho os shadows dele primeiro. Coloca uma corzinha. Aí, se você está fazendo uma imagem mais quente, você coloca mais amarelo, mais vermelho, enfim. Eu, como disse, eu tenho sempre uma tendência de puxar um pouquinho para o azul. Deixar a sombra sempre um pouquinho mais azulada. E aí, depois eu vou compensando. Se a imagem for mais quente, aí eu venho aqui nos tons médios e aí eu vou compensando isso. Jogo um pouquinho de vermelho, jogo um pouquinho de amarelo. E aí você vai trabalhando dessa forma. E sempre, tipo, vai fazendo e vai olhando. Liga o layer, desliga. Liga o layer, desliga.
Então, ó, só tipo, com Color Balance você já tem um ganho na imagem, entendeu? Deixa eu desligar esse aqui também. E assim, você vê que é uma mudança, cara, simples, assim, ó. Tipo, é muito sutil. Mas aí quando você vai compondo, isso vai se tornando cada vez melhor. Aqui que eu fiz no Curvas, eu baixei um pouquinho a imagem, deixei um pouquinho mais escuro para não ficar tão estourada a luz que ele fez aqui. Aqui eu aumentei um pouquinho o contraste dela. E aí depois que eu fiz esses 3 tratamentos, que geralmente é os que eu faço, eu não vou muito além disso, até porque eu já te falei, cara, eu não sou um retocador, né? Tipo, eu faço um ajuste de cor, eu diria. Eu sempre coloco um photo filter por cima. Por quê? Esse photo filter, ele vai, tipo, unificar fundo e personagem tudo na mesma cena, entendeu? Porque ele vai por cima de tudo. Então, tipo, se você forçar ele vai, ó, tipo, ele vai deixar tudo vermelho, entendeu? Mas como ele tá bem suave, tipo, ele só, tipo, deixa tudo no mesmo layer, né? Ele, tipo, deixa tudo, como eu posso dizer, não no mesmo layer, na mesma camada, mas, tipo, na mesma atmosfera, vamos dizer assim, talvez essa seja a palavra melhor. Na mesma atmosfera, tipo, você trabalhou o fundo num tom mais azulado, trabalhou o personagem num tom mais avermelhado, mais alaranjado, coloca um photo filter que você goste por cima, né? No caso aqui foi um vermelho com soft light, e aí ele unifica isso, entendeu? Aí ele passa a unificar isso e fica muito mais interessante. E aí depois o que eu fiz foi acrescentar aquelas linhas, né, que eu te falei, que isso deveria ter sido feito no render, que no caso são as luzes, né? Que aqui eu teria feito no render. E aí algumas imagens para valorizar, né? Fazer alguns efeitozinhos, né? Tipo, como ele já tinha feito essas fagulhas de fogo aqui, eu coloquei mais algumas, tal. Coloquei uma fumacinha aqui para quebrar, gerar um pouquinho de formação aqui. Mas eu acho que isso já é interessante. Do render, eu acho que seria mais ou menos isso que eu diria para ele, assim. Tentaria trabalhar os shaders melhor, né? O que é o metal, o que é pedra, mudar os especulares das coisas. O skin shader, que de fato é o que mais me incomodou do personagem, porque não tá com um aspecto de pele mesmo. O olho tá fantástico, eu adorei o olho que ele fez. Cara, o olho eu achei muito bom. Tá com uma vida muito bacana. Mas o skin, quando você chega perto, você saca, tipo, deixa eu tirar o tratamento que eu fiz. Ó, tipo, tá uma cor morta, entendeu? E aqui também eu acho que talvez entre uma questão importante que talvez seja a pintura de textura, né? Da pele, que talvez ele não trabalhou muito. Tá parecendo que, tipo, é um shader só sem textura de pele. Sem mapa de textura de pele, entendeu? O que eu disse a ele foi que me lembrava já como se já fosse uma coisa impressa em 3D. Fosse já um plástico. Então, parece, entendeu? Mas ainda assim é um plástico sem especular, entendeu? Sim. Se fosse um plástico, ele ainda teria um pouquinho de especular, alguma coisa assim. Ainda ficou no meio termo, talvez, né? Então, assim, eu teria trabalhado um pouquinho mais os shaders. Esse metalzinho aqui ficou bem interessante e gerou um especular interessante. Eu até separei algumas imagens aqui sobre materiais. Ó, por exemplo, isso aqui. Então, o metal, deixar assim, um aspecto mesmo, trabalhar o gloss do metal, trabalhar a textura desse metal, saca? Não só o que você fez no ZBrush, né, na escultura, mas também na cor, né? Valorizar bastante a cor disso. O couro, cara, tem uma peça aqui que eu acho fantástica, que inclusive até vale a pena eu ia usar ela para falar da escultura e acabei não falando, do Gustavo Gropp. Cara, eu acho esse orc para mim aqui é foda. O cara é muito bom. Então aqui você tem todas as variações com uma qualidade absurda. Você vê os metais muito bem trabalhados. Você vê que a textura é muito bem feita. Só que assim, aqui a gente está falando de um acabamento que para estátua, cara, é surreal, sabe? Isso aqui não há a menor necessidade para estátua, entendeu? É para portfólio, tá? Isso aqui acho que a gente
tem que deixar sempre bem claro. Isso aqui é para portfólio. Não é tipo, para estátua, esquece. Isso aqui não é tão necessário. Mas se ele quisesse chegar num nível bem mais interessante no projeto dele, isso aqui seria legal. Então você vê os metais muito bem feitos, as texturas, você vê que é muito rico a quantidade de textura que tem aqui. O shader. Cara, shader de metal é bem relativamente tranquilo de fazer, né? Você vê a quantidade de especular, o quanto de glossance que você quer, coloca algumas máscaras para aonde for mais escuro ter menos brilho, aonde for mais elevado do metal ter mais brilho. Eu acho que isso já é interessante. Aqui, ó, metalzinho bem interessante também. O couro, você vê que o couro ele sempre tende a ter uma área de especular bem marcada. Onde ele é desgastado, ele vai ter bem pouco especular ou quase nulo especular, né? Então, no dele aqui, a gente vê que tipo ficou faltando, né? Muito disso. Você vê que tipo faltou um pouco a enriquecer esse trabalho em termos de textura, trabalho de mapas de textura mesmo, e depois um pouquinho a aprofundação do shader, né? Mas assim, como eu disse, tá um ótimo trabalho. Para a estátua tá fantástico, mas para o portfólio a gente poderia ter ido aprofundado um pouquinho mais, sabe? Eu até tenho aqui, Hugão, o meu processo do Dredge, que eu nunca mostrei para ninguém. Olha aí. Então, isso aqui é a base dos meus renders, no meu caso do render do Dredge. O que eu faço? Eu defino mais ou menos como que eu quero o meu fundo, mais uma vez, só para ilustrar bem o que eu te disse das luzes. Eu quero uma luz nesse lado, então eu já deixo uma luz no background aqui, que esteja marcando essa iluminação. Eu quero que ela também ilumine um pouquinho o meu chão, também deixo isso. E aí o que acontece? Como o modelo é para estátua, você não vai conseguir fazer um mapa porque ele vai ficar muito pesado, né? Levar isso para substância e pintar lá. Então eu quebro o personagem em vários pedaços e vários mapas. Então eu vou texturizando ele por partes, né? Eu trago ele, beleza, vou fazer o tecido agora. Trabalho esse tecido até onde eu acho que é interessante o resultado dele. Beleza, fechei o tecido, aí eu vou para outra parte, vou trabalhar os metais. Aqui, você vê, tipo, a escultura em si estava já com bastante informação, e a textura que eu trouxe do Substance, ela estava tão rica em termos de coloração, de luz, sombra e brilho, que o meu shader do Max nisso aqui, cara, é um nó só. É um especular com as texturas só. Tipo, o resto veio do Substance já perfeito, entendeu? Aí tem essa aqui, aí eu acrescento mais alguns elementos. Beleza, vou trabalhar cor. Aí aqui eu percebi que eu estava precisando de uma luz lateral para enriquecer um pouquinho mais o personagem desse lado e fazer um recorte melhor dele. Coloco uma luz ali. Mas sempre assim, vai deixando o seu set de iluminação simples e você vai acrescentando quando você achar que é necessário. Não tenta colocar todas as luzes de uma vez, porque você pode se perder. Então o ideal é assim, eu sempre começo o meu set de iluminação com 3 luzes, que é aquele básico, o set de iluminação básico, uma luz, que é esse aqui, né? Você coloca a sua key light, a sua fill light, backlight, e aí depois você junta tudo. Cara, esse é o meu set de iluminação básico. Eu tenho recentemente estudado algumas coisas de iluminação para sair um pouquinho disso. Mas eu acho que para apresentação de personagem e produto, cara, isso funciona super bem. A não ser que você queira fazer algo bem mais autoral, como o Vitor Hugo vem fazendo recentemente com aquela série de capas dele lá, que é uma luz só, tal, cara, que é fantástico também. Mas ali, tipo, você tem que entender muito bem que tipo de informação você está querendo passar com aquela luz, né? Então, no caso dele, funciona. No nosso aqui é para meio que vender um produto, então, tipo, eu acho que esse tipo de iluminação é melhor, né? Então, aqui eu acrescento mais alguns elementos, aí, beleza. Uma coisa que eu faço, o mesmo shader que eu fiz, cara, uma parte, mano, aplica na outra, vai embora. Tipo, minimiza trabalho. Ó. As pedras,
tudo com textura bem trabalhada e tal. Então, tipo, fica bem mais fácil de você fazer o seu shader depois. Olha os metais, o que eu te falei lá dos metais. Então, todos esses detalhes aqui já estavam aplicados no meu modelo. Então, quando você aplica a textura e você coloca um cavity aqui, uma occlusion para pegar essas áreas, cara, isso também vai te valorizar bastante na hora de fazer o render no final, entendeu? Então, todo o processo que você fez na sua escultura anteriormente, ela vai somar no final, sabe? Tanto para a estátua quanto para o seu render final. Tipo, isso vai ficar muito bom. Olha lá, acrescentei a pele e mais algumas áreas. Aí eu percebi que o uniforme dele era um pouquinho mais azulado, aí eu peguei e azulei a cena inteira. Mas aí depois eu vim consertando esse daí. Eu fiz uma correção de cor, mas eu azulei meio que a cena inteira para azular, deixar mais azul tanto o uniforme quanto a cena. Mas depois eu vim consertando. Mas sempre trabalhando em áreas pequenas, tá? Isso eu aprendi mais no mercado de publicidade. Isola uma área, trabalha naquela área primeiro, depois você passa para outra, entendeu? Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, cara, é muito difícil. Aí aqui eu voltei, depois que eu azulei a cena e achei o tom da roupa que eu queria, aí eu voltei agora para a iluminação que eu achava que era interessante. E mesmo assim ainda voltei a planejar a minha luz. Você vê que não é mais a mesma luz. Eu tirei a luz daqui e coloquei a luz mais baixa, né? Deixei a luz um pouquinho mais baixa. Então você tem a flexibilidade de testar onde você quer. Mas eu já tinha uma ideia de onde eu queria chegar, entendeu? Eu queria uma luz que ela deixasse em algum ponto mais claro para que eu conseguisse usar um efeito mais interessante no Photoshop, com alguns blend modes do Photoshop. E aqui, uma coisa que eu faço bastante nos meus renders é pintar mesmo, cara. Eu pinto onde eu acho que... Eu falo, beleza, eu vou fazer uma luz aqui. Porque no Photoshop é muito rápido de você testar isso, né? Então, tipo, eu venho e faço... eu quero deixar bem forte a luz aqui. Eu quero fazer o recorte do personagem. Então, isso aqui eu venho mesmo no Photoshop e vou pintando e tal. Meio que chego num look que eu quero. E no caso, isso daqui eu também estava trabalhando com um cliente, então vou mostrando para ele. E aí ele vai falando, não, beleza, isso aqui acho que é legal, pode funcionar. E aí eu vou pro 3D para fazer. Porque se eu ficar testando todas as luzes aqui e mostrando para ele, cara, tipo, não vai acabar nunca. E essa daqui é a iluminação final, é o meu shot final. Então, tipo, você vê, eu tinha feito uma ilustração aqui que estava bem exagerado e eu acabei deixando bem mais neutro, né, nessa área aqui. Mas que funcionou super bem no final da ilustração. Mas você vê que todos os shaders... O shader em si não está tão difícil de fazer. Os meus shaders são bem fáceis, são bem simples. É mais a textura. As texturas que eu faço, que geralmente elas são um pouquinho mais bem trabalhadas. Elas têm muita riqueza, né? E isso facilita na hora de fazer o shader. Tem muito detalhe aqui que basicamente está só na textura, não está no modelo. Principalmente nos metais aqui. Saca? E o shader em si é bem mais tranquilo, assim. Eu não vou abrir o Max aqui para mostrar o shader, mas é bem mais tranquilo. Então aqui na composição dele, cara, como eu disse, para a estátua tá bem legal. Poderia ir mais além um pouquinho? Poderia. Mas aí talvez tem que ver o quanto que ele sabe de shader, o quanto que ele sabe de iluminação, tá? Isso aqui a gente está falando de uma possibilidade de ir muito além, mas também, claro, respeitando o nível de conhecimento que a pessoa tem. No caso, o Jason, né? Mas assim, ele está de extremo parabéns pela peça que ele fez. Eu acho que, no geral, ficou uma peça muito boa. O que eu estou falando, o objetivo desse feedback aqui é que, para projetos futuros, ele possa, de repente, vir a pensar algumas áreas com um pouquinho mais de carinho. E se ele tiver o conhecimento de render no final, ele aplicar esses conhecimentos, entendeu? Mas eu acho que no final é meio que isso, assim. Mas
como eu disse, ele está de parabéns pela peça que ele fez, assim. Pô, top, velho. Tá? Na verdade, as perguntas que ele tinha para fazer, você terminou respondendo aí no destrinchar da avaliação aí. Então nem cabe mais, não precisa. Né? Mas acho que é isso. Atenção a esses detalhes aí que você falou. E recomeçar. Eu acho que para os próximos projetos dele, de repente, ele possa vir a fazer isso, né? Porque dar feedback em trabalho final é fácil, cara. É fácil e, de repente, é até fácil para a pessoa não lembrar depois. Então, é muito importante ele lembrar. Falar assim, não, beleza. Tem os detalhes secundários que é importante para quebrar a silhueta. Não repetir tanto os brushes. Dar uma atenção melhor ali no cabelo, não sei o quê. Pensar a pose do personagem. Então, são pontos que são extremamente importantes e são chaves, assim. Principalmente na estátua. No render, aí é como eu falei, aí ele testar, mandar para outras pessoas, pedir feedback, trabalhar no Photoshop por cima, fazer umas pinturas, ver o que está funcionando, né? Mas eu acho que aqui na peça dele é mais talvez a falta talvez dos mapas de textura. Talvez ele até depois possa me informar se ele pintou textura de metal, da pele, porque realmente da pele eu acho que fez diferença, fez falta ter um mapa de textura pintado. Na pedra ali você vê que tem uma texturinha, tal, metal da base, mas eu acho que no geral talvez trabalhar as texturas melhor para facilitar até o shader, né, a compreensão do shader no final da peça, assim. Né? Mas eu gostei bastante do trabalho que ele fez, assim. Eu acho que os próximos provavelmente ele vai surpreender. Cara, na verdade esse foi o primeiro modelo dele para voltado, assim, ele pensou voltado para uma produção de print, né? Então foi com certeza aprendendo várias coisas aí no meio do caminho. Mas agora com esse teu feedback pro próximo, mas não chega a ser uma correção de erros, né? Mas é mais um direcionamento. Não, eu nem vejo isso como correção de erros, sabe? Isso. Eu acho que é mais pontos que talvez ele possa vir a ter um pouquinho mais de atenção, saca? Tipo, não é erro, assim. Acho que um erro, eu acho que esse sim, eu posso classificar como erro. A cordinha ali no braço, no metal. Aquilo ali é um erro, né? Tipo, não deveria estar influenciando daquela forma. Mas todo o resto, cara, eu acho que, tipo, era mais trabalhar. Você viu que, tipo, eu não falei, eu refaria diferente e tal. Talvez a pedra ali que eu mostrei uma outra forma, né? Não que essa forma que ele fez esteja errada, mostrei uma outra forma, né? Mas eu acho que é mais tipo a questão de atenção mesmo, de ter um pouquinho de paciência, de testar um pouquinho algumas coisas e não deixar tão automatizado na parte de brushes, assim, né? Sair um pouquinho da zona do conforto do automático, assim. Eu acho que é mais isso, assim. Acho que eu não gosto de ver isso como erro, assim. Não é erro. Pois é. Faz parte do processo. Deixa eu dar um stop share aqui. Cadê a gente? Agora. Cara, te agradecer mais uma vez. Tenho certeza que a galera vai gostar disso aí, velho. E já é uma prévia, mais ou menos, de como é que vai funcionar a tua mentoria. Tu pensa que eu vi que você vai ter, acho que são 16 encontros para análise. Bom, vamos lá. Esse lance da mentoria, eu comecei ele recentemente, mas eu já tinha estruturado ele há algum tempo. Vão ser 16 encontros, se não me engano, com feedback presencial com a pessoa. Então, a mentoria ela vai ser individual, né? Basicamente, ela já é individual, vai ser no caso, eu e você, e a gente vai ter 16 encontros onde eu vou te dar todos os passo a passos que eu acho que, de repente, é interessante você fazer durante o processo da sua estátua, do seu modelo, né? Porque vão ser modelos para cinematic, game, estátua e modelo para animação, cartoon, né? Então, a gente vai trabalhar desde o início, né? Desde ali da concepção até cada feedback vai ser uma direção. Eu vou atuar muito com direção de arte do seu projeto, né? Então, vou falar, a peça vai ser sua,
mas eu quero um look final que chegue nisso aqui, entendeu? Então a gente vai trabalhar para que essa peça chegue na onde eu gostaria que eu acho que é o interessante. Claro, respeitando. Não é porque eu quero que a peça chegue em tal lugar que eu não vou respeitar a sua vontade também. Mas a gente vai chegar num meio termo aí de tipo, ó, esse resultado aqui é o que a gente precisa, né? E o meu objetivo é nivelar por cima, né? A gente vai chutar alto para, no mínimo, acertar a metade, né? Então vão ser 16 encontros, onde vai ser todos eles gravados, né? E esses feedbacks, é que nem a gente está fazendo aqui. Logo depois eu disponibilizo para o aluno, ele vai ter esse conteúdo para ele rever mesmo, né? Rever depois, né? Revisitar isso durante a semana e pesquisando. E durante a semana também eu vou estar no chat do Discord, né? Então, se a pessoa tiver qualquer dúvida que seja pontual, né? Pode me chamar, né? Se for necessário, eu abro uma chamada no Discord, a gente faz uma gravação de vídeo. Se não, a gente resolve ali por texto mesmo. Mas o feedback vai ser uma vez por semana, serão 16 feedbacks. A mentoria vai ter um período aí de 3 meses. Eu acho que é um tempo legal para você conseguir fazer um personagem. Em média, a gente tem aí entre 1 mês, 2 para fazer, então a gente vai ter mais um mês aí para trabalhar em cima disso. Claro, respeitando, eu sei que tem muita gente que trabalha, que estuda, então assim, a gente vai tentar dar esse período de 3 meses para conseguir fazer a peça. O que mais? O concept, a pessoa que escolhe. O concept vai ser livre. A única coisa que eu peço é que a pessoa me dê 3 opções, né? Ela chegue com 3 opções para a gente... 3 opções que ela goste, né? Sei lá, ela gosta de 3 opções, a gente conversa e tenta achar uma que mais se enquadre dentro do perfil que ela escolheu, entendeu? Então, eu acho que com certeza para estátua a grande maioria vai ser herói, né? Não acho que vai ter gente que vai fazer outras coisas, não sei. Para Cinemagic, a pessoa tem que ter em mente que, tipo, tem hair para fazer, então, tipo, tem que pensar que isso também é um agravante, vai entrar no tempo, né? Então vai ter o hair ali, então, tipo, e outra coisa, eu não filtrei tanto as pessoas para a mentoria, entendeu? Tipo, eu peguei pessoas que têm conhecimentos ali básicos de ZBrush, Max, Maya, Blender, e não peguei tanta gente. Falei, não, se você não for intermediário, eu não quero. Não é esse o objetivo. Eu quero que a pessoa tenha vontade. Se ela tiver vontade para aprender, eu tô disponível para ensinar. Então, é óbvio que eu vou, nesses 3 concepts que ela escolher, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o nível que a pessoa tá, e eu vou dar o meu feedback. Claro, eu acho que isso aqui realmente é um pouco pesado para você, de repente, né? O personagem pode ser uma carga pesada. Vamos tentar fazer algo talvez mais simples, mas que você consiga me entregar no final. Porque assim, eu quero que, cara, todas as pessoas que começarem me entreguem o personagem no final, entendeu? Eu gostaria que, tipo, com prazo de 3 meses, é sim possível você fazer o personagem e me entregar no final. O render final, a apresentação no final, entendeu? Eu não gostaria que, tipo, a pessoa começasse e não terminasse. Assim. Meu objetivo é, cara, do começo ao fim, sabe? Então, eu vou estar aconselhando a pessoa a escolher o concept que eu acho que ela vai conseguir fazer e não vai se apertar, entendeu? Não vai, tipo, ficar no gargalo, entendeu? E vai ter um bom resultado. E de repente tem um bom retorno a nível de resultado comercial também, né? Sim, claro. Eu acho que, cara, eu já fiz vários workshops, né, alguns, e a grande maioria eu, tipo, escolhi coisas que eu falei assim, putz, isso aqui vai ser fantástico de fazer, mas eu não consegui fazer no final, cara. Porque primeiro eu estudava, trabalhava, não tinha tempo, entendeu? Então, de repente, vale a pena você escolher algo que tenha ali os materiais que você quer aprender, mas que seja um pouquinho mais simples, mas que você consiga entregar no final. E os conhecimentos que você aprender durante a mentoria, você aplicar depois com mais calma em projetos futuros, entendeu? Acho que o objetivo da mentoria é você pegar todos os fundamentos, você pegar todo o material que você achar que é necessário e ter isso muito fixo depois que terminar. E aí sim, depois com o conhecimento, aplicar ele no projeto, de repente com mais tempo,
projetos mais complexos, entendeu? O pessoal de cinemática vai ter uma carga bem pesada, eu diria, né? O cinemática é bem pesado. O pipeline é mais extenso, né, velho? Não só Cinemagic Games também é bem pesado, mas acho que para Cinemagic, como entra Rare, é bem mais punk, assim. Então. Mas vai ser legal, vai ser um desafio bacana. Eu acho que, cara, o pessoal tá muito empolgado. Eu, praticamente todos os dias eu recebo mensagem do pessoal, e aí, vamos começar, não sei o quê. Então, tá bem interessante. Eu tava pensando nos concepts já, velho. Vai ser foda isso, vai ser muito bom. Sim, não, e eu já tô falando pro pessoal, cara, quem quiser já pode escolher, separa os 3 ali pra gente, porque assim, o que acontece? Na semana do dia 26, eu vou estar fazendo uma chamada individual com cada pessoa para bater um papo e explicar como que vai ser a mentoria, e a gente já vai ver o concept nesse período, né? Eu já vou dar uma primeira olhada no concept nesse período. Aí, quando a gente for, de fato, começar a mentoria, aí a gente senta mais uma vez e fala, não, beleza, é esse mesmo que a gente vai fazer? É esse. Porque, assim, é muito importante você ter certeza do que você quer fazer, entendeu? Porque tem muita gente que começa e no meio do processo, mas eu quero mudar. Cara, mas e aí, velho? Tudo que você já fez, entendeu? Então, assim, é muito interessante você ter certeza do que você quer fazer, da escolha que você fez, para tentar ir até o final com aquele conceito, entendeu? Mas eu acho que eu respondi, né, da mentoria, eu acho que é mais ou menos isso, assim. 26 que você fala agora da semana de agosto ainda? 26 próximo agora, na semana, né? Semana do dia 26, eu pretendo bater um papo com todo mundo. Eu tô correndo para terminar alguns projetos que tá na minha pipeline, né, no período da mentoria eu tá só com uma licença, né? Que aí eu vou ficar basicamente full time já com atenção maior para a mentoria. E lembrando que a mentoria ela vai ter vídeo extra, né? Então, digamos, vai ter vídeo mostrando configuração de render, vai ter vídeo mostrando set de iluminação, vai ter vídeo mostrando textura no Substance, como que eu resolvo. Porque assim, eu sou muito prático, cara. Eu odeio, tipo, ficar brisando muito como resolver. Não. Cara, é isso que resolve? É isso que funciona? É muito mentalidade de publicidade, cara. Tipo, é isso? É isso. Vambora. Então, tipo, eu vou mostrar como que eu resolvo o texto. Cara, eu texturizo um personagem em um dia no Substance, entendeu? Completo. O Dredd foi texturizado em 2 dias. Base mais personagem, entendeu? Então, assim, mostrar como eu chego nesse resultado tão rápido, o Smart Material que eu já tenho pronto, bibliotecas que você vai montando ao longo do tempo e, tipo, cara, vai só editando ela depois e já vai aproveitando, entendeu? Então, assim, usar a ferramenta da forma mais produtiva possível, entendeu? Então, vai ter vídeo extra sobre isso, vai ter vídeo extra sobre Ornatrix para quem for fazer cinematic de personagem para animação, cartoon, vídeo de shader, vídeo de escultura, né? Vídeo de corte para estátua. Então, assim, vai ter uma série de vídeos, né, que vão ser relativamente curtos, não vão ser aulas muito longas, mas que vai ser suporte, né, para as pessoas. Tá, bem completo, então. Bem completo, na verdade, assim. Então, isso eu vou soltando aos poucos, né. Eu acho que, assim, a parte de render a gente vai deixar ali do meio do segundo mês para o terceiro, assim, né? Acho que é um tempo mais ou menos que a gente vai começar a pensar já em render, né? E isso a gente vai pensar em todos os... Render vai ser para todos, né? Vai ser desde estátua para até cinemático, vai ser render normal. A única diferença é que a galera de games vai fazer no Marmoset, né? Sim. Não, também tem... Quem quiser fazer estátua no Marmoset também é possível. O Marmoset segura bem também. E é até mais simples entender o Marmoset do que você pegar e estudar um V-Ray do zero, entendeu? Enfim. Vamos ver, velho. Vai ser massa, com certeza. E teve um pessoal que me perguntou, inclusive até o que você falou, né? Quando que vai ter as próximas turmas, né? Cara, não posso dizer. Porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho que me programar e ajustar a minha pauta para que ela suporte a mentoria. Então, eu peguei esse período de fim de ano agora, que a licença do Dredd está já ali com a sua última peça, né? Para esse ano, então eu tenho esse gap, né, até o fim do ano. Então eu consegui adaptar.
talvez, cara, eu vou ver se eu consigo vir a fazer mentoria, sei lá, uma vez por ano agora, não sei, vamos ver como é que vai ficar a minha pauta, né? Eu agradeço que, infelizmente, ela tem estado bem cheia. Pô, mas é isso, filho, a gente espera. Sim, claro. Eu fiz uma listinha de como é que fala? De espera, né? Porque, de repente, pode vir a acontecer alguma desistência. Quem tiver na listinha vai assumir a vaga aí. Claro, mas pelo que o pessoal tá tão empolgado, não sei se vai ter desistência, não. Vamos ver. Cara, te agradeci, velho. Foi foda mais uma vez. A gente vai se falar mais vezes agora aí, daqui pra frente. Com certeza. E tamo junto, velho. É isso aí. Pô, legal. Valeu mesmo o convite mais uma vez. Como eu disse, eu fico feliz demais de ver que o projeto só tá numa crescente, né? E cada vez mais artistas incríveis, assim, que eu admiro. Então, cara, a gente tem que ter isso físico. A ideia, velho, a ideia. A gente tem que ter isso físico. Mas parabéns pelo projeto, pela iniciativa, parabéns para todos os artistas que estão aí prestigiando, que estão contribuindo, a galera que está assistindo. Eu acho que, cara, o evento só cresce quando todos participam. É isso. Divulgação, né? Compartilhar, enfim, é o que faz até a comunidade como um todo crescer, né? Sim, sim. Mas é isso, velho. Boa noite, velho. Boa noite. Restinho de domingo agora, né? Já começamos domingo. Vamos pro domingo agora. Bom, muito obrigado, então. Boa noite e até mais, cara. Até mais, meu velho. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.